Fala galera, Pedro Ferreira chegando na área com mais um vídeo pra vocês. Pré-jogo em até 9 minutos. Palmeiras e Corinthians. Se o Palmeiras ganhar, assume a vice-liderança do campeonato. Vou trazer pra vocês aqui destaques do jogo, onde assistir, quem é o árbitro, todas as informações pra você poder assistir e já se preparar pro jogo desta segunda-feira no Allianz Parque. Bora pro vídeo. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Então, para começar o vídeo aqui falando para vocês, lembrando que o jogo é nesta segunda-feira às 8 horas da noite, lá no Allianz Parque, ou seja, mando do Palmeiras, torcida única aqui no estado de São Paulo, jogo clássico, né, entre os principais times da capital. O jogo é torcida única, então acredito que o Allianz vai estar lá com seus 40, 42 mil torcedores empurrando o Palmeiras. Falando antes um pouquinho da situação do Corinthians. Alguns desfalques e o Corinthians ali na beira lá da zona do rebaixamento. O Fluminense perdeu hoje, então é importante que o Corinthians perca e se mantenha lá embaixo. Como bom palmeirense, nós queremos que o Corinthians se lasque. Mas, brincadeiras à parte, é um jogo importante para que o Corinthians também possa sair dessa situação que ele está. Ou melhorar ou piorar de vez e aí, quem sabe, técnico ser mandado embora, mudanças da diretoria. Lembrando que para o jogo desta segunda-feira, às 20 horas, dia 1/7, você vai acompanhar esse jogo só pelo Premier Play ou pelo Premier na TV. Lembrando que existem alguns outros métodos de transmissão que eu já falei para vocês, mas não posso trazer aqui no vídeo qual é o método. E no YouTube você pode assistir a opção do Arquibancada, TNT Sports, vários canais do Palmeiras fazem aquele acompanhamento, várias rádios também, aquele acompanhamento do lance a lance com narrador e comentarista. É uma forma também de você poder interagir ali com a transmissão e ficar sabendo os lances e o resultado do jogo, tá bom? Para esse jogo, o Palmeiras conta com dois desfalques, o Aníbal Moreno e o Rony. Como vocês sabem, o Rony é um desfalque bom para mim. Quanto menos ele jogar, melhor. E para esse jogo, o Palmeiras conta com alguns pendurados, com Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael e o auxiliar do Abel, o João Martins. E o árbitro desse jogo é o Daronco. De olho na arbitragem, vamos ver aí como ele vai se comportar. Tomara que não tenha nada aí, né, de muito específico, que ele não atrapalhe o jogo e que o jogo role bem e que quem vença, vença sem interferência da arbitragem. Torcendo muito pro Palmeiras, acho que é um jogo importante pro Palmeiras vencer, como eu falei, e assumir de vez a vice-liderança do campeonato e empurrar o Corinthians de vez para a crise, né? Clássico sempre tem esse problema para os dois lados, né? Ou melhora muito o ambiente de um, ou piora muito o ambiente do outro. Sempre causa esse rebuliço na parte administrativa do clube, na parte interna e nas diretorias, tá? Então espero que o Palmeiras vença. Acredito que é um jogo relativamente fácil do Palmeiras ganhar se dentro do campo aparecer as diferenças dos dois times. Hoje o Palmeiras é um time que tem um trabalho muito maior e que está sendo bem executado pelo Abel. O time do Corinthians hoje com o treinador português vem em uma bagunça de escalações e uma bagunça de jogos. Então, se dentro do campo o time do Palmeiras conseguir colocar o seu jogo, acredito que vença o Corinthians por 2-3-0, tá bom? Então, falando do jogo aí, mais alguns detalhes, vou trazer para vocês a escalação provável para o jogo, né? Alguns pitacos, já tem um modelo formado aqui, mas eu vou dar algumas opiniões, mudar alguns detalhes. Porque essa partida nós não contamos com o Rony e nem com o Aníbal Moreno. Temos um problema na zaga. O Murilo saiu no último jogo com uma possível lesão. Foi feito os exames, foi feito algumas avaliações pelos médicos do Palmeiras e não ficou detectado nenhuma lesão específica. Mas o jogador é dúvida, né? Às vezes o jogador está sentindo a dor, não aparece nenhuma lesão nos exames, mas o jogador está sentindo dor ou está incomodado. Tá provável para o jogo. E por que provável? Porque nós temos um problema, né? Nós não temos o Gustavo Gomes e nem o Luan, que foi embora e o Gustavo Gomes está na Copa América. Com isso, ou nós vamos com uma zaga completamente nova, que seria Naves e Vitor Reis, ou nós vamos num remendado de zaga, que seria Marcos Rocha, ou o próprio Piquerez fazendo um terceiro zagueiro, ou o Piquerez e o Naves, ou o Marcos Rocha e o Naves, fazendo esse modelo aí de zaga um pouco adaptado, tá? O Marcos Rocha já jogou na posição de zagueiro, o Piquerez também. Acho que daria para complementar se quiser jogar só com dois zagueiros.
Nessa provável escalação que a gente tá vendo, é uma ideia de 3 zagueiros até para evitar um pouquinho desse problema. O Naves vem pro meio como zagueiro central. O Murilo tá aqui no jogo, mas ou pode ser o Murilo, ou pode ser o Piquerez, ou pode ser o Victor Reis e o Marcos Rocha para dar um pouquinho de peso de experiência, tá? Acredito que essa aqui é a melhor formação, porque se o Murilo não puder jogar, pode jogar o Victor Reis, porque tem o Marcos Rocha para fazer uma função ali de ajudar esses garotos. E se o Murilo não puder jogar e o Victor Reis não jogar, quem pode jogar nessa posição é o Piquerez. Aí muda um pouquinho ali a lateral, muda um pouquinho lá na frente, tá bom? Fabinho e Zé Rafael, acredito que não vai mexer, nós não temos Richard Rios. O Rômulo ainda tá em fase de transição, né? Não sabemos se ele tem condição de ir para esse jogo. Então eu acredito que no meio-campo não vai mudar. Como nós não podemos colocar o Aníbal Moreno, que está suspenso, Zé Rafael e Fabinho acho que não vai mexer muito. Na frente, o Rafael Veiga fica no time, é derby, é jogo grande, é jogo importante, tem que jogar Rafael Veiga. Aí o Piquerez pode ficar nessa função meio que um lateral que volta para ajudar na defesa, fica uma formação um pouco Frankenstein, mas dá para entender que o Abel está se preocupando também com o time do Corinthians, que tem um ponta, que é o Wesley, que joga bem, e o Yuri Alberto, que consegue ter uma certa velocidade para pegar, talvez, o Palmeiras num contra-ataque, alguma coisa assim. Mas é uma preocupação defensiva esse lado, principalmente porque na zaga nós temos ali um problema com os meninos novos, né? Então, acredito que vai ser esse meio Frankenstein ali, o Piquerez solto, meio que fazendo o meio campo e fazendo a parte da zaga. Gabriel Menino numa ponta, Estevão na outra e o Flaco Lopes na frente. Temos o menino Luigi, temos o Dudu no banco. Quem sabe numa formação mais ousada, o Abel traz o Dudu já logo do começo do jogo para poder pôr pressão em cima do Corinthians, apesar do Dudu ainda estar com todos os processos de volta a campo depois de 10 meses, né, depois de um longo tempo de lesão parado. Mas quem sabe, é um jogo grande, o Dudu gosta de jogar esses jogos, é um cara muito identificado com a torcida, inclusive, que tem toda a ideia lá do chapéu, tudo isso. Então, quem sabe pode ser uma outra opção para esse jogo de segunda-feira. Estevão na ponta lá, tem que estar, o moleque é diferente. Temos pouco tempo para ver o moleque, né? Temos um pouquinho mais aí de um ano para continuar vendo ele em campo. E o Flaco Lopes na frente, nada mais justo. A zaga do Corinthians, que tem Caetano e Kaká, é uma zaga complicada. Às vezes, numa bola parada, escanteio, o Flaco faz a diferença. Então, é importante ter o Flaco lá na frente, tá bom? E para falar algumas coisas que no último vídeo ficou mais ou menos explicado, que foi no vídeo de contratações, o Palmeiras não pode ainda relacionar esses jogadores. A janela de transferência abre agora no dia 10 de julho. E aí é quando os jogadores que o Palmeiras trouxe agora, que é o Felipe Anderson, o Giai e o Maurício, o Palmeiras ainda não pode relacionar esses jogadores, porque a janela só abre no dia 10. E aí é quando entra no bid, a partir disso os jogadores podem ser relacionados e podem começar a jogar. E último assunto aqui rapidinho pra gente fechar o pré-jogo, Gabigol. Saiu novidades, o Flamengo afastou ele de vez, tem repórteres e influenciadores falando que se o Palmeiras quiser tem que pagar a multa, ficou essa confusão agora aí no final. Eu gostaria muito de ver o Gabigol aqui no Palmeiras, acho que é o terceiro atacante que a gente precisa. Nós vamos ter muitos jogos agora para o ano de 2024 ainda e também para o ano de 2025. No geral é isso. Quero que o Gabigol venha, mas precisa se resolver todo esse cenário aí de vai pagar multa, não vai pagar multa, quanto é, vai vir agora, vai vir só no ano que vem. Eu gostaria que viesse, mas agora tá essa confusão. Vamos ver no que dá. Se o Palmeiras não trouxer o Gabriel, precisa ainda trazer um terceiro atacante de qualidade, com um nome pesado, para que melhore aí para os próximos jogos e para a temporada de 2025, tá bom? Fica aí o vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Coloca aqui quanto você acha que vai ser o jogo de Palmeiras e Corinthians, se o Palmeiras ganha. Se vocês, secadores ou os antes ou os corintianos estão aqui no vídeo, coloca aí se o Corinthians ganha e aí melhora. Coloca aqui pra gente. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Ajuda a gente aí a crescer o canal, tá bom? Tamo junto, um abraço e eu fui.